Olá. Fala, querida. Ah, conseguimos, tá vendo? Que ótimo. Claro, com certeza. Você me ouve bem? Ouço muito bem. E você? Optei hoje por não usar o fone, porque em lives passadas tivemos problemas de eco. Entendi. Boa tarde, Jaqueline. Tudo bem? Tudo, querida, e você? Tudo certo. Primeiro, eu tenho que fazer muitos agradecimentos e toda a deferência por ter aceito fazer a live comigo. É sempre tão importante falar disso e você foi muito importante também na minha vida e no estudo da ética também, né? Para quem não sabe, o meu TCC, eu juntei um pouco da minha carreira de advogada com a minha formatura na nutrição e resolvi estudar o Código de Ética. O primeiro ano do novo Código de Ética, como é que ele estava sendo visto pelos nutricionistas, e aí a professora Fabiana fez parte da minha banca, que me honrou enormemente. Eu tive uma orientadora maravilhosa e uma banca também. A minha orientadora foi a professora Deise Ventura, e eu tive a professora Fabiana Poltronieri e a Rosana Nogueira na minha banca. Foi Verdade, realmente sensacional, né? Para verdade. mim foi. Tanto que eu coloquei Honra toda aqui na nossa. nossa live. Você teve uma super orientadora, né? Doutora Deise Ventura, um expoente nacional e que nós não cansamos de ouvir, ler e referenciar em tempos de Covid e de negacionismo da ciência e de Sim. ataques gratuitos ou, digamos, ingênuos à Organização Mundial da Saúde. Prazer todo meu, Jaqueline, de estar aqui e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu antes queria aqui, sei lá, meio que situar a gente na nossa conversa de hoje, porque é uma conversa, não é uma aula, não é uma exposição, não é nada disso. E para muitos, a legislação, as leis, é sempre uma coisa difícil de entender, é chato porque é chato mesmo o estudar, né? É muito texto, é muita lei, muita palavra complicada, uma palavra que vai levar a dois, três, quatro significados, então você vai ler dois, três, quatro autores também. Então tem essa dificuldade. Além dessa dificuldade, a gente tem aquela sensação de que está sendo tolhido para todos os lados, né? Para onde eu vou, não posso, não posso, não posso. E a gente tem aquela sensação de brasileiro, né? Quem faz certo é punido, é o bobo, né? É o que não faz, o errado não se dá bem, e quem faz errado parece que está se dando bem. E não é bem assim, né? A gente pode achar aí um caminho para fazer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, sobreviver nesse mundo, né? Que hoje em dia não basta ser mais bom nutricionista, você tem que ser bom nutricionista, tem que saber fazer post no Instagram, tem que lidar com mil outras ferramentas para estar no seu lugar, enfim, é difícil. Então, eu acho que a gente poder contar com a sua interpretação, até porque você estava lá quando o código foi pensado, quando ele foi gestado, né? Então, é diferente a visão de quem estava, né? Fala assim, olha, por que a gente pensou, o que a gente discutiu? E para aqueles que não estavam, né? Tem gente até que nem estava pensando em ser nutricionista, tá aí no primeiro ano da faculdade, enfim, mas os que estavam, o processo todo foi um processo bastante democrático, né, professora? Teve muitos momentos de escuta de todos os profissionais. Então, havia Eu essa acho que possibilidade. são algumas coisas, alguns aspectos que você colocou, né, Jaqueline? É bom que essa conversa é entre duas nutricionistas, mas você tem essa formação jurídica, você é advogada, e, portanto, colocou no início da nossa conversa uma certa impressão que alguns colegas podem ter da rigidez Isso. ou da monotonia, da falta de encanto pela ética, pelo código de ética de conduta e É, pelos direitos e deveres, digamos assim, uhum, grosso modo, né? isso. Somos de uma geração diferente de nutricionistas formadas, né?
E esse código ele entra em vigência, então, em julho de 2018. Então, portanto, não chamamos mais de novo código, mas é o código vigente, né? O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Isso. E você está correto em dizer que houve uma construção coletiva, né? Lembro muito da Thaís Salema, do Rio de Janeiro, que enfoca nessa terminologia, que na verdade não é um termo apenas, mas é um modo de construir, em que o Código de Ética e de Conduta foi construído com muitas mãos, uma construção coletiva que levou em consideração aí trabalhos desde 2014 que culminaram em 2018 com a publicação do código. É claro que um código ele tem os seus desafios, né? Você tem aí o desafio de expressar o desejo de uma categoria num conjunto de deveres, de direitos e de princípios fundamentais e, sobretudo, que o nutricionista se reconheça nesses direitos e deveres. Então, acho que o que você coloca um pouco, às vezes, é que o nutricionista acaba não se reconhecendo nesses direitos e deveres e, portanto, tem um certo estranhamento. Esse estranhamento ele não deveria acontecer, pelo menos não teoricamente, na medida em que o sistema, né, o sistema CFN-CRN, para quem não sabe, eu fui coordenadora da Comissão de Ética do CRN3 durante 2 gestões, e, portanto, nesse período nós acompanhamos a elaboração, a realização de fóruns, de reuniões, de seminários, que pudesse congregar os nutricionistas, não é? E todos recebiam convites via o newsletter do Conselho, e são chamados a contribuir. Então, nessa medida, eu acho que quando nós somos chamados a contribuir, nós temos que pensar que é uma possibilidade de me ouvirem. Portanto, eu acho que... dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, como seria bom para mim, para minha coletividade, mas também para mim, né? Tem essa chance aí nesse momento de você falar, e eu, o que eu quero, né? Como eu gosto. Sim, é uma percepção própria que, na sua totalidade, deve expressar o que uma categoria compreende. Então, em vários estados brasileiros, todos os regionais tiveram uma logística, um procedimento de fóruns, reuniões, debates e a própria consulta aberta, que se chamou consulta pública, mas, na verdade, era uma consulta entre profissionais. Eu não tenho condições de acompanhar os comentários, deixo essa tarefa para a Jaqueline, que vai fazer um filtro de comentários, de perguntas, e a gente vai respondendo ao longo do tempo, mas, de fato, nós podemos sempre querer mudar e questionar, mas nós temos que participar do processo para fazer valer a condição de eu ter voz, né? Cada vez que eu voto numa gestão do conselho, cada vez que eu voto no meu país, eu exerço cidadania, eu também exerço a minha condição de voz, não é? E não votar também é se manifestar, né? E não votar também é se manifestar, mas é um tipo de manifestação que corrobora muitas vezes para que você tenha no processo democrático a eleição levando ao cargo do executivo indivíduos com menores condições. Mas aí é uma outra conversa, que é a situação política, e que nós temos aí uma série de intercorrências, tais como um país de democratização muito recente, um processo de ditadura militar que termina na década de 80, e começa um processo de redemocratização. Portanto, os meus alunos eles não têm a vivência, por exemplo, de um período de redemocratização. Ou talvez eles achem que sempre foi assim, né? Que nós sempre tivemos o direito de nos expressar. E por isso que é importante o trabalho dessas diferentes entidades, né? E o código ele vem responder uma demanda, ou ele deveria responder a demanda da categoria. E, de fato, responde, Jaqueline, só para dar um spoiler, porque houve a contribuição de vários nutricionistas e o código atende a mais de 90% das demandas que foram enviadas, mais de 95%, na verdade, praticamente 99% das demandas enviadas para o federal. Porque aquele pessoal que participou, que foi chamado e deu a sua contribuição, ou achou que não tinha que dar contribuição porque estava de acordo com o que tinha.
Na verdade, todos tiveram oportunidade de contribuir, né? Os E é alunos, esse entendimento de oportunidade que deve estar registrado. Claro que o código não é morto, ele é vivo. Inclusive, no artigo 98, se você tiver o código aí, você vai perceber que traz opções, né, de como pode haver mudanças do código. Então, o código, ele é orgânico. Sim, sim. E aí as pessoas precisam sair do reclamar para se movimentar de acordo para mudar aquilo que ela acha que precisa mudar. Né? Mas se eu não estou de acordo com uma regra, eu preciso juntar, eu acho que é 20%, não é, professora? Sim. Então eu preciso encabeçar um movimento. Mas é 20% do total de inscritos, mais a colaboração dos regionais. De qualquer forma, há uma possibilidade. Não é, Jaqueline? Há uma possibilidade. O que interessa ser discutido é que o código ele pode entrar em discussão novamente um dia, mas ele não está em discussão. O código está posto. Você, advogada, sabe que uma vez um código publicado, ele está vigente. E se eu pertenço àquela categoria, eu vou responder a quem? Ao código vigente. Exatamente. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, eu não concordo com isso, ok, é um direito seu não concordar. Mas no momento de você se manifestar, houve. Aí eu pergunto se aquele indivíduo, aquele profissional se manifestou. Mas, de qualquer forma, o código ele é um amigo. Ele é um protetor. Ele não só protege a sociedade do profissional, como ele protege o profissional. E é esse entendimento de proteção do profissional diante de seus deveres, direitos e responsabilidades que nós precisamos compreender. E aí, eu acho que aí a gente consegue explicar um pouco, né, de por que há uma necessidade de haver um código de ética. Por que eu não posso só deixar as pessoas agirem da maneira como elas acham correto? É assim que eu acho, é assim que eu faço. Porque a gente pode ter pessoas brilhantes fazendo dessa maneira, né? Assim, ela é sensacional, ela é acima da média, ela faz do jeito dela e olha que maravilha. Mas por que eu preciso ter um código? Da onde que sai uma necessidade de eu ter uma regulamentação para uma categoria profissional? Porque a Constituição diz que eu posso trabalhar livremente, desde que não tenha alguma lei que peça a regulamentação. Né? Na verdade, o título do artigo 5º, o inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A nossa é uma profissão que depende de regulamentação. Eu não posso sair simplesmente da faculdade e começar a atender meus pacientes. Assim, e vale ressaltar que é uma regulamentação recente, né, Jaqueline? Isso. Mas eu preciso atender a isso para... Então, eu já tenho ali, terminei minha faculdade, estou com diploma na mão, mas não posso atender. Eu tenho que me inscrever no conselho. Inscrita no conselho, aí eu tenho que estar de acordo com toda a legislação da minha profissão. E eu preciso conhecer o código. Mas e se eu não conheço o código, eu não concordo com ele, vou agir de acordo com o que eu quero fazer, porque eu acho que é mais... na verdade, não há essa possibilidade de justificativa, né? Consta no código, inclusive, que é obrigação do nutricionista conhecer a legislação que rege a sua profissão. A regulamentação é recente, é uma profissão regulamentada aí há 53 anos, né? Foi 24 de abril de 1967, completamos em 2017 50 anos, e, portanto, uma profissão muito jovem, que avançou muito, mas que tem muito ainda o que avançar. É preciso entender que a ética deontológica, ela pertence a um ramo da ética que é próprio de um conjunto de pessoas, de indivíduos que exercem uma ação e que estão em um cluster, numa categoria que tem responsabilidade por aquela ação. Então, ela é diferente da moral, diferente da minha ética do cotidiano, é diferente de eu não estacionar o carro sobre a faixa branca ou deixar alguns 2 minutos na vaga de deficiente. Isto é amoral e antiético. Mas no campo da profissão, nós temos o direito deontológico, ou seja, aquele conjunto de normas e de regras que será o farol norteador dos odontólogos,
dos médicos, dos fisioterapeutas, dos engenheiros. E, portanto, quando o nutricionista se remete ao Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, é um conjunto de normas cujos profissionais têm atribuições privativas. E o nutricionista tem atribuições privativas. E, portanto, a necessidade de um código que regulamente essa ação. E é importante dizer isso porque o código não vem com uma punição, um papel de xerife, né, um código COP. Na verdade, ele é um farol norteador, né? Um farol norteador dessa grande navegação que é fazer nutrição. E nós devemos encontrar nele um amparo, assim como nós devemos ver os conselhos, as associações e o sindicato como nossa casa. O Código de Ética e de Conduta deve ser a manifestação própria dos direitos, deveres, princípios e regulamentações que podem nos auxiliar num fazer bem feito, né? Eu costumo dizer nas minhas falas que só é ético se é bom para todos. Sim. E só é ético se é belo. E só consegue ser belo se for uma ética de virtudes internas, né? Por isso que o Pierre Haverdy diz que a ética é a estética de dentro. Mas isso pode funcionar no senso comum quando você não pertence a uma categoria. Mas uma vez pertencendo a uma categoria, uma vez nós nos reconhecendo como nutricionistas, nós temos que nos alinhar na atuação conforme o código diz. Então, acho que a gente pode partir aí para questões importantes, né? Qual é a dificuldade? O que nós estamos encontrando na atuação? Porque a gente tem, parece que hoje, não, acho que todas as profissões acabam encontrando alguma dificuldade com tantos meios de comunicação, com tanta gente, às vezes a pessoa nem é um bom profissional, eu não quero dizer que ele não é bom, é diferente, mas assim, ele não é excepcional, mas ele é um bom comunicador, ele faz uma live maravilhosa, ele faz lá posts incríveis, então ele acaba na frente do outro da mesma categoria. Então, você não está mais se diferenciando por isso. E aí parece que a gente entra numa necessidade de querer competir. E aí vem a competição, não só entre os nutricionistas, que vai ter um mais habilidoso com as redes sociais, por exemplo, mas isso acontece em qualquer profissão, né, Jaqueline? Em qualquer uma. E aí, como é que eu sei quando é que eu estou passando do limite na rede social, quando é que eu ainda posso, o que eu posso fazer? Porque, assim, o código vai me dizer esses limites, mas será que todo mundo vai buscar lá, ou vai perguntar, ou vai tentar fazer? Ou vai ainda tentar se equiparar a outros, que aí não são os nutricionistas. Então, eu vou ser eu tenho mais seguidores que a blogueira tal. E aí, como é que eu faço para eu acho que o número de seguidores não quer dizer qualidade, né? Nós já temos essa discussão de como é uma construção orgânica de número de seguidores, qual é a aderência desses seguidores à matéria em pauta. Nós podemos discutir a qualidade da comunicação. O que revela é que o nutricionista, sendo um profissional da saúde, tem a obrigação de buscar a informação em bases sólidas na ciência propriamente dita e com grau de evidência elevado. Nós não somos qualquer profissional. Um sapateiro é um profissional respeitável, mas ele não vai consultar os compêndios da ciência mundial para resolver os problemas do dia a dia dele. Não é? Há uma construção empírica, há um legado de pai para filho, há um aprendizado diário. Claro que com o nutricionista há um aprendizado diário, mas um aprendizado diário que vem depois de anos de formação, um curso de bacharelado, que segue diretrizes próprias do seu curso, diretrizes que são adotadas com disciplinas básicas, específicas, e, portanto, é um saber específico. É esse saber específico que deve ser respeitado, não é? Isso acontece em qualquer categoria. Hoje nós estamos muito expostos a informações menos valiosas, talvez, né? Uma raso, né? Uma informação rasa, você não consegue mergulhar, é uma poça d'água. Nós temos que ter uma construção de conhecimento que seja permitido o mergulho.
O nutricionista que mergulha nessas informações, ele acaba tendo essa resposta. Então, eu costumo dizer, se você faz graduação numa determinada universidade, centro universitário, faculdade, onde você vai fazer a especialização? Quem é o coordenador? Qual é o currículo Lattes? Quem é o corpo de professores? Quem é aquela instituição? São informações que se buscam para sedimentar a qualidade. Então, eu não me importo muito com essa questão da visibilidade per se. Claro que vivemos um momento, inclusive agora com a pandemia, em que a visibilidade se torna um fator-chave de decisão na busca do profissional. Mas há uma construção, como eu falei, orgânica. O teu paciente que retorna trazendo um parente, um amigo, que te indica para outra pessoa, que vai construindo um leque de possibilidades de atendimento, exclusivo ou não, e que vai ter aí a construção da tua carteira de clientes, tua carteira de pacientes. Eu não gosto muito desse termo carteira de clientes, porque eu não acho que o nutricionista seja uma agência bancária, mas acho que ele pode levar qualidade de informação correta, precisa, para pessoas, para indivíduos, ou para a sociedade, para o público, ou para o indivíduo, seguindo a ciência. Então, não cabe mais uma dúvida assim, há diretrizes, há documentos, há revisões sistemáticas, estudos clínicos randomizados. Nós já avançamos muito, né? Há algumas polêmicas, entre aspas, que alguém pode dizer, mas então eu devo beber leite ou não? Isso não é polêmico, isso está posto. Né? Dependendo do paciente, dependendo da idade, dependendo da pessoa, você vai depender de uma série de coisas, mas não uma retirada deliberada de leite e laticínios, por exemplo. Não há uma indicação para ter uma retirada deliberada de glúten. Não há uma indicação para ter uma retirada deliberada de carboidratos. Enfim, a construção da ciência da nutrição se dá com embasamento científico. Então, num período, como eu falei anteriormente, de negacionismo da ciência, nós também seremos vítimas desse negacionismo. Não é? E alguém há de se perguntar, é verdade que o arroz e o feijão devem estar presentes no dia a dia? Mas eu não vou engordar se eu comer arroz e feijão? Quer dizer, nós temos uma mídia da dieta que acabou com o glamour do arroz e feijão. E faz parte do nutricionista, da tarefa do nutricionista, resgatar o glamour do arroz e feijão, como aí uma combinação clássica da culinária brasileira e que, inclusive, tem aí a sua complementação aminoácidica por conta de você ter um cereal uma leguminosa. Então, o nosso trabalho ele é muito específico e amplo ao mesmo tempo, porque nós podemos tratar do indivíduo, mas também podemos estar participando de formulação de políticas públicas. De qualquer maneira, a ciência tem que ser respeitada em todas as áreas. Porque também eu acho que falta, às vezes, um posicionamento do próprio nutricionista, né? Eu vejo isso porque eu brinco que eu escolhi duas profissões que são polêmicas, né? Então, hoje em dia, todo mundo assiste o julgamento no no STF e sai discutindo e falando que concorda, não concorda, né? E eu não me sinto, às vezes, né? Assim, eu não estou autorizada a falar, eu não li os autos, eu não sei tudo, eu só sei uma notícia, não sei se ele decidiu certo ou não. Não, mas esse ministro é um idiota, aquele ministro não sabe nada. E as pessoas falam de direito e a gente Sim, olha somos um país de 200 milhões de técnicos, né? E 200 milhões de nutricionistas e 200 milhões de advogados. Exatamente. Mas aí será que a gente não tem, como nutricionista, que tentar mudar isso? E como mudar isso se a gente é bombardeado também para falar assim, olha, se eu falar arroz com feijão para o meu paciente, ele vai virar as costas e falar, gente, que nutricionista louca, mal informada. Como que ela quer que eu coma arroz com feijão? Pelo menos não depois das 6, né? Porque a gente também fica pensando, por que 6 horas não pode mais comer arroz com feijão, né? Eu não vejo problema nisso. Eu acho que o nutricionista ele olha nos olhos do seu paciente no consultório e, munido de uma comunicação clara, precisa e fundamentada, deve levar a ele as informações necessárias para a construção de um conhecimento e para o empoderamento do paciente, para ele compreender que aquela adoção de um modo novo de vida ou diferente,
né, ele demanda a compreensão de algumas questões relacionadas não só ao alimento, como à alimentação. Hoje à tarde assisti parte da live do Sindicato do Mato Grosso com a Capim, e a Capim falando que chegam crianças já com preocupação se aquele bolo é muito calórico ou não. Então, nós temos aí vigorexia, ortorexia, obesidade, bulimia, transtornos alimentares, um período de pandemia com a saúde mental sendo colocada em posta todos os dias. Portanto, a formação do nutricionista é um checkmate, né? Você é formada pela Universidade de São Paulo, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, nós viemos de grandes casas, com grandes mestres, porém, ainda assim é preciso exaltar a necessidade do senso crítico. A necessidade de se avaliar as informações com a criticidade necessária. E o bom professor faz o quê? O bom professor, ele não passa o conhecimento. Ele te ajuda a caminhar no sentido de como pensar. É por isso que as pessoas, quando assistem um canal legislativo, pensam, não, ele não deve ser preso em segunda instância, isso é anticonstitucional, como se fossem grandes conhecedores estudiosos da Constituição brasileira, né? Na medida em que estacionam em local proibido, não reciclam lixo, não estão com o condomínio em dia, jogam lixo no chão e não votaram nas últimas eleições. Então, esse exercício de cidadania ele está intimamente relacionado com o modus operandi no sentido das decisões que eu tomo na minha vida e que incluem um senso crítico da minha profissão. O que não quer dizer que eu não possa ter opinião. Pode. Opinião sim, mas opinião não é ciência. Você falou, é um achismo. Você pergunta para sua tia o que é bom para a azia, ela pode dizer, mas ela não sabe efetivamente qual é o motivo desta azia. Por exemplo. Inclusive, como vai fazer o raciocínio, né? Quando uma pessoa chega para outra que é leiga e fala, eu sempre tenho azia, a outra fala, toma X 3 vezes por dia, porque para mim fez bem. Quando uma pessoa chega e fala que tem azia para um nutricionista, ele vai falar o quê? Calma. Como é que você come, o que você come, a que horas você come, quanto tempo você passa entre uma refeição e outra? A gente precisa de outras coisas para elaborar, né, o raciocínio. Todo mundo está cheio de opinião, né? Mas só o nutricionista é capaz de fazer orientação. Eu costumo dizer que nutricionista não dá dica. Exato. Nutricionista dá orientação. Claro, eu posso dar uma dica. Qual dica? Uma dica de como tornar aquela orientação mais facilmente aderível, quando eu dou uma dica de como... Mas não é uma dica no sentido do achismo. Nutricionistas dão orientação. Eu brinco, sempre falo com os... Quando estou em sala de aula, né, eu falo, não me chame de nutri, porque eu brinco que eu sou nutricionista. Né? E na medida que eu sou nutricionista, eu dou orientações, eu não dou dicas. Os blogueiros não me incomodam, porque eu tenho a plena certeza de que eles não contemplam as informações que eu contemplo e a formação que eu tenho. Por isso que eu digo sempre, talvez seja melhor que nós tenhamos nutricionistas blogueiros do que blogueiros que se acham nutricionistas. E daí a necessidade de nós termos uma linguagem clara, direta, objetiva, antenada, up to date, com a demanda dessa sociedade cada vez mais bombardeada de informações, de fake news, de falsas informações que não se sabe a fonte. E aí o nosso papel qual é? É de trazer luz. E falando em trazer luz, acho que retornou a luz na minha casa, podemos fazer, então, aquele milagre, né, de sair da escuridão. Será que nós podemos pedir 1 minuto de intervalo? Claro. Então, nessa questão, ficou outra coisa, né? Nós tivemos uma queda de luz, eu abri as janelas, mas com o entardecer, e agora eu recebi o sinal de retorno. Então, dessa maneira, nós precisamos estar muito atentos a que nutricionistas, a que profissional eu quero ser. Então, nós temos que nos perguntar isso. Se você se pergunta que profissional eu quero ser. E desde o começo, né, Fabiana, eu já te contei essa história, mas é uma coisa que me incomoda muito nos meus colegas, né, principalmente os da minha turma mesmo, né, da minha... que eles não são da minha idade nem da minha geração, mas eles são lá da minha turma. Isso
o que eu vejo hoje, fala assim, ah, não, tal, porque eu tenho que ter a carteirinha do CRM. E eu falo, não, carteirinha não. A gente tem carteira do CRM. Aí você fala, ah, mas isso é uma bobagem, é uma palavrinha. Não, não é. Você nunca vai dizer que você vai pegar a sua carteirinha de habilitação. Você diz a sua carteira de habilitação. Então, é carteira. Eu falo minha carteira da ordem. Aliás, eu falo, foram 5 anos de faculdade, mas o exame da ordem é carteirinha. Nem de clube, porque tem clube que é caro demais para chamar de carteirinha do clube. É uma questão de semântica, talvez. Eu acho que esse empoderamento, ele vem de posição mesmo, de posição. Eu acho que a maneira de você se colocar também. Mas mais importante do que ter a carteira, mais importante do que ser nutricionista, mais importante de tudo isso é buscar o conhecimento. De buscar o conhecimento com uma formação. Nós estamos acompanhando agora, nos últimos anos, cursos bem estruturados de mestrado e doutorado que recebem nutricionistas e, portanto, quando eu estudava, os meus professores não tinham mestrado e doutorado porque não haviam programas de mestrado e doutorado no país. Depois eles foram saindo para esses programas, foram saindo, inclusive eu acompanhando, né, e querendo saber qual o programa de mestrado e doutorado que eles estão incluídos. E nós vamos falar talvez mais adiante do tratado, o Tratado de Nutrição e Dietoterapia organizado por mim e pela Luciana Rossi. Ele só foi possível por quê? Possível por conta dessa massa crítica, possível por conta de ter, olha aí, ó, que beleza, por conta de nós termos mestres e doutores e pós-doutorandos capazes de redigir, capazes de produzir informação. Então, para construir o Tratado de Nutrição e Dietoterapia, que foi lançado, inclusive, lá no auditório da Faculdade de Saúde Pública, dia 15 de junho de 2019, estamos prestes a completar um ano do tratado. Prestes a completar um ano do tratado, não é? Nós temos aí um compêndio de 97 capítulos, mais de 1000 páginas, com quase 200 pesquisadores e professores de todo o Brasil. Não é uma obra endógena, não é uma obra bairrista, não é uma obra institucional, né, Jaqueline? É uma obra que transcende. Um colega falou isso essa semana, que é a Bíblia contemporânea da nutrição brasileira. E, de fato, quando eu estudava na faculdade, eu tinha que usar Krause, por exemplo. Não é? Então, eu acho que... Como é que a gente avalia a qualidade da nutrição? É quando nós percebemos que nós somos capazes de produzir informação, de produzir ciência, de provocar reflexão, de trazer luz às questões polêmicas, não é? Quem já ou quem não, após uma sexta-feira à noite de um determinado programa de TV, não passou segunda-feira esclarecendo seus alunos o que é chia, o que é aveia, o que é goji berry, qual é o papel da alcachofra, o que são ácidos graxos poliinsaturados. Quando a gente vê esses programas, a gente já fala, meu Deus, lá vem. Sim, mas nós temos também muitos programas que têm nutricionistas falando. Então, quando nós construímos o saber integrados, né, e quando a gente diz que juntos nós somos mais, não é uma mera bandeira, né, de time de faculdade, juntos somos mais fortes. Não, é a construção de um saber apropriado. Você, nutricionista, eu, nutricionista, que nos reconhecemos no código, nos reconhecemos pelas obras, não é? Olha que lindão lá o tratado de... Lindo. Então, e ele não é à toa escolhido, né? Ele não está te tampando. E não é à toa que a capa são as ondas, né? Que não é um tratado que a capa é um alimento, não é um livro com alimentos desenhados, porque a proposta é que nós nos enxerguemos nessa grande onda que é a ciência da nutrição e que os nutricionistas possam surfar de fato, né? Com conhecimento, buscando informação, com capítulos que falam desde macronutrientes, micro, toda a parte de alimentos, alimentos regionais, alimentos orgânicos, alimentos transgênicos, alimentos para fins especiais, toda a parte de saúde pública, enfim, as áreas da nutrição na sua essência. Então, alguém falou que a cada musiquinha do Globo Repórter dá um frio na barriga, e assim, nós temos que usar isso de substrato, né? Eu costumo dizer, Jaqueline, nós conversamos essa semana, né? Eu costumo dizer que o nutricionista deve se comportar no ambiente corporativo, acadêmico, social, como uma bactéria benéfica na microbiota intestinal. Né? Que sejamos bífido, que nós sejamos aí
uma categoria antenada com a saúde. Que a sociedade consiga reconhecer no nutricionista não o terrorismo nutricional, não o não, mas a possibilidade de compreender que a alimentação é transformadora. Tanto para uma criança, quanto para um idoso, quanto um paciente, ou seja, eu posso trabalhar com um paciente doente, dietoterapia, eu posso trabalhar com um paciente saudável, dietética, eu posso trabalhar produzindo refeições, eu posso trabalhar fazendo pesquisa, eu posso trabalhar ministrando aulas, eu posso trabalhar com projetos sociais, com hortas orgânicas, hospitais, clínicas, academias, enfim. O que importa, de fato, é que nós nos caracterizemos por uma categoria que busca a informação e que consegue espaço por conta de se apropriar de um saber e de um fazer que é a nossa identidade. Então, quando eu ouço alguém dizendo assim, não, porque eu quero prescrever fitoterápico, perfeito. Não, porque eu quero prescrever suplementos, ok. Mas eu tenho que prescrever alimentos. Primeiro, porque o suplemento é suplementar. Exato, podem vir no âmbito da complementação. É uma ciência transformadora, como coloca aí a Luciana. É uma ciência que se adequa à necessidade do indivíduo e da população. Então, eu vou precisar de suplementos se conjunção de condição. Se eu não tiver essa situação, né? Isso não quer dizer que eu sempre precise. Isso é apenas um exemplo para a gente lidar com a complexidade da nossa profissão. Você que tem consultório, você atua em consultório, doutora Jaqueline Rosberg, você atende individualmente, então você atende o indivíduo, faz uma boa anamnese, faz avaliação e propõe quando eu digo solução, não é a solução uma caixa de Pandora, é no sentido do mundo corporativo, porque nós oferecemos solução em alimentação. A gente tem que entender a dor do paciente, né? O que aflige, o que seja no corpo ou até um problema até comportamental, como a dificuldade dele de lidar com a comida e resolver. E aí também, eu também passo a te perguntar uma outra coisa. E essas, porque eu acho bastante bom que o nutricionista também tenha outras formações, né? Isso traz uma outra visão para ele. Então, o nutricionista que vai fazer um curso de psicologia, seja ele um curso de graduação em psicologia ou buscar entender alguma coisa, fazer um workshop que seja, eu acho que isso abre um pouco a cabeça do outro lado. E assim, cada um vai até melhorando o seu público, né? Ele vai começando a atender uma faixa mais específica. E aí vamos dizer que eu faça lá meus estudos da nutrição comportamental, a psicologia, eu gosto muito disso e faço. Eu posso colocar lá no meu cartão, lá na porta do meu consultório, nutricionista comportamental, por exemplo? E aí comportamental não existe, né? Na verdade, não existe. Nutricionista comportamental, nutricionista funcional, coach nutricionista, nutricionista. Juntar essas denominações. Nós somos nutricionistas. Aí, conforme a Resolução 600, há áreas de atuação. E a ANSBRAM é a associação que chancela esse título de especialização, seja na área de nutrição esportiva, com a prova de títulos, está lá no site da ASBRAM e pode ser visto. Mas eu posso dizer que eu sou nutricionista com especialização em nutrição comportamental. Eu posso dizer, claro, obviamente, que eu sou nutricionista com especialização em nutrição funcional, que eu sou nutricionista com tal curso na área de coach, né? Obviamente, mas o que nós devemos privilegiar e compreender é que as áreas de atuação do nutricionista designadas pela Resolução 600, que aliás é uma resolução bastante recente, né? A Resolução 600 de 2018, né? Que substitui a resolução anterior e, portanto, altera,
porque sai a área de marketing, por exemplo, ajustes de nome, de nomenclatura, mas nós podemos nos identificar como nutricionistas. Nada impede que eu me identifique, que eu fiz, que eu realizei a especialização em tal área, em tal lugar. Nada impede. Mas, por exemplo, eu fiz doutorado em ciência dos alimentos. Eu não sou uma nutricionista alimentícia. Então, Né? Eu fiz doutorado não tem esse na área específica adjetivo, de né? nutrição experimental. Eu não sou uma nutricionista experimental. Eu sou Uhum. nutricionista, né, com doutorado em ciência dos alimentos, área nutrição experimental. Por quê? Nós somos uma categoria de abrangência generalista. Evidentemente que eu posso colocar a público, é um direito do nutricionista informar o público a sua formação. Uhum. Mas também é dever do nutricionista não causar estranhamento ou dúvida em que a população compreenda que o nutricionista que fez esta ou aquela especialização não tenha condições de trazer informações de um determinado assunto. Está entrando aí com esse nome gliceraldeído, uma grande colega, a doutora Rosa Maria Cerdeira Barros, é professora, não é nutricionista, mas é uma apaixonada pela área de alimentação e nutrição e sabe do que nós estamos falando, da necessidade do aluno de nutrição compreender o porquê deve estudar, por exemplo, bromatologia, deve estudar tecnologia dos alimentos, higiene. Por quê? Porque o nutricionista tem como objeto de estudo o alimento. Então, eu não vou me identificar nutricionista experimental. Eu me identifico como nutricionista e doutor em ciência dos alimentos. Evidentemente que se eu tivesse, por exemplo, que usar as atribuições da Resolução 600, eu atuo em que área? Na área da docência. Na área da docência. É a minha área de atuação. Então, eu sou uma nutricionista docente, eu sou um nutricionista. Claro que essa identificação, é preciso entender que ser nutricionista é algo tão grandioso, eu não preciso de sobrenome. Né? Eu tenho um nome, eu sou um nutricionista, eu não preciso de acompanhamento. Evidentemente que se eu trabalho há anos na clínica e tenho um curso de especialização na área clínica, que foi apresentado pela Asbran chancelado, eu vou dizer que eu sou uma nutricionista clínica. Ou mesmo que eu não apresentei o título para a Asbran, eu posso dizer que eu sou uma nutricionista com ampla experiência na área clínica. Eu posso. Então, isso é permitido. Eu explicar a área em que eu atuo, eu dizer o que eu normalmente faço, é permitido, não é errado. Claro, isso é um direito. Agora, uma coisa importante. Quando eu tiver dúvidas, a quem eu devo consultar? Eu devo consultar um conselho, que é o meu órgão de categoria, uma autarquia federal, que está lá para me orientar, está lá para disciplinar, e está lá para fiscalizar, mas não é só fiscalizar. Como eu disse, não é um conselho COP, é um conselho de classe. É a minha casa, é a sua casa, é a casa de todos os nutricionistas. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É preciso estudar um pouco de história e compreender a construção dessas associações, dessas entidades, do sindicato, do conselho. O conselho é recente. O CRN3 completou semana passada 40 anos. Portanto, ele nasce aí precocemente no sentido de que nós temos uma profissão nova e também são novos os conselhos. É um aprender a fazer. Então, é importante a nossa participação. Porque senão, Jaqueline, eu dou sempre o mesmo exemplo. Parece uma reunião de condomínio, onde as pessoas só aparecem quando tem sorteio de vagas. Sorteio de vagas da garagem. Mas uma decisão, se o lixo reciclado vai para esta ou aquela cooperativa, aí é uma outra questão. Então, é um exercício de participação, de vocabulário, de como eu lido com o colega, de decoro, e, sobretudo, de colocar o bom profissional à luz e o mau profissional, se for o caso, você pode, observando uma possível infração ética, você pode denunciar o conselho, mas você não vai dar luz. Quem está no teu Insta? Essa é a pergunta. Quem está no teu Face? Quem está nas tuas mídias digitais? Quem você segue? Então, eu vi certa vez uma pessoa reclamando de uma determinada pessoa nas mídias, e eu perguntei, como você tomou conhecimento dessa ação? Ela disse, eu vi, porque eu a sigo. Eu perguntei, você me segue? Ela disse, ainda não, acredita?
É. Então, nós precisamos saber qual é o nosso métier, quem são nossos pares, com quem eu estou me comunicando, o que eu pretendo, que público eu quero atingir e, sobretudo, retornando, como quero ser vista na sociedade. Eu sei como quero ser vista. Uhum. A pergunta é, o jeito que você quer ser visto é o jeito, né, de um nutricionista ético, de um profissional ético? E se números de seguidores fossem, de fato, uma boa métrica, nós teríamos, por exemplo, aquele senhor denominado pela mídia, de modo pejorativo, aspas, senhor Bumbum, que atendia na sua própria casa e que tinha formação em medicina e que teve a sua atuação relacionada à morte de uma paciente e que tinha milhões de seguidores. Eu pergunto, qual é a métrica da qualidade? Qual a métrica da qualidade? Nós não podemos confundir que a métrica da qualidade, mesmo no mundo acadêmico, ela é precisa. Né? Quando eu tenho um artigo muito citado, ainda assim eu tenho que me perguntar se ele foi citado e por quê. Me lembro do Dr. Dirceu Raposo, um físico querido da USP, que me disse uma certa vez, numa conversa informal, Fabiana, houve um episódio de um físico que fez algo inadequado em termos metodológicos, e ele é muito citado, o trabalho dele, para dizer como não fazer. E, portanto, a citação dele é muito frequente. Então, nós precisamos ter senso crítico para compreender que métrica eu quero ter. Sim, e ainda que... Porque também tem algumas coisas que eu vejo que as pessoas às vezes fazem confusão, de, isso aqui não está regulado, o conselho não viu isso e tal. Mas mesmo no direito, a regulamentação das coisas só acontece depois das coisas, né? Aquilo vai acontecer, a gente não trata do que não existe. Então, a gente não tinha um tratamento, por exemplo, de como que se age na pandemia agora. Como é que a gente faz? O nosso conselho foi muito rápido em liberar o atendimento por teleconsulta, né? Atendimento virtual, ele permitiu isso muito rapidamente, fez até alguma explicação, não era um ato simplesinho, né? Tá liberado e pronto. Ele tentou lá dizer o que você tem que fazer, o que você não pode fazer e tudo mais. Mas as pessoas ficam assim, mas não faz isso, a outra faz aquilo. As regulamentações só vêm depois que as situações vão acontecendo. Eu não criminalizo uma conduta ou acho quando a conduta não existe ainda. E aí a gente agora está nessa situação de... Eu via também algumas pessoas falando assim, não pode atender no consultório. Não, o conselho não diz que não pode. Né? Mas é preferível que não. Quem está dizendo que não pode, que não é para sair de casa, que não deve sair de casa, ou tem que evitar ao máximo sair de casa, é o governador do estado e ele tem poder para isso. Mas o conselho está te dando a opção também de poder atender sem estar causando nenhuma lesão a nenhum regramento, você poder atender virtualmente. E aí a professora Carol Maziero fez essa pergunta aqui para a gente, né? Como é que faz? Como é que a gente age? Porque assim, como é que eu sou um profissional ético e um bom profissional, mesmo atendendo sem estar em contato com o meu paciente? As premissas são válidas, igualmente. Né? O que houve foi meramente a suspensão temporária do artigo 36. Veja bem, do artigo 36, meramente uma suspensão temporária até agosto, a fim de que os nutricionistas, correto, possam atender na urgência da pandemia. Essa foi uma decisão tomada no âmbito do Conselho Federal de Nutricionistas, cuja coordenadora da Comissão de Ética é a doutora Silvia Cosolino, e como você bem disse, o sistema reagiu prontamente em atender diante da grandiosidade, da magnitude, da importância, né? E, sobretudo, dos resultados, né? Sobretudo por conta das mortes, do número de infectados da pandemia, a suspensão do artigo 36. Quais são os cuidados que eu devo tomar? Os mesmos cuidados. A ciência não muda em loco ou não. Claro, evidentemente que a obtenção de dados como avaliação antropométrica passam a ser autorreferidos e se usam outras metodologias. Mas a
o O cuidado, sigilo da consulta, o sigilo, o cuidado, tudo isso tem que continuar. tudo isso permanece. Portanto, o aspecto ético e técnico se mantém. Portanto, a necessidade de manter o sigilo, o cuidado, o ouvir, o acolher, a anamnese bem feita, o levantamento de dados bioquímicos, as interrelações, tudo isso se estabelece com o mesmo compromisso ético. Não há dúvida, né? Não pode haver dúvida. Nós tivemos uma suspensão do artigo 36. O restante, todos os outros cuidados permanecem. Então, não há dúvida, por exemplo, se eu devo postar resultados, se eu posso postar marcas, me vincular a marcas. Eu não posso me vincular a marcas. Não, mas é que no período da pandemia, eu recebi uma visita de uma agência, de uma empresa que deixou determinado produto no meu consultório, e no dia seguinte eu passei. Vejam, nós temos que manter a conduta ética vigente. Eu não posso ter meu nome vinculado à marca de produto. Por exemplo, hoje na hora do almoço, na minha casa, a preparação foi um yakisoba. De modo algum eu posto a marca do yakisoba que eu utilizei. De modo algum eu posto a marca do vinagre de arroz que eu usei ou do azeite. Nós temos que ter esse comprometimento em aceitar, no sentido não pacífico, mas no sentido de uma construção coletiva, que o código é nosso. E eu me aproprio do código de ética e de conduta do nutricionista, por quê? Porque eu sou nutricionista, faz parte da minha identidade. E na medida que sou nutricionista, tenho a obrigação de seguir os preceitos do código de ética. Não me é dada a oportunidade de dizer assim, não concordo com o artigo 37 e, portanto, eu não vou adotá-lo. Não. A construção coletiva e o modo como se constrói o conhecimento é que te dá essa responsabilidade. E aí eu quando estou fazendo isso, então, sei lá, eu vou lá, eu sei, fica mais claro quando a gente sabe que tem que entregar para o paciente, por exemplo, se eu vou entregar para ele uma amostra de, não sei, uma vitamina C, eu preciso entregar mais do que uma. Né? Ou se eu vou sugerir que ele... Veja, nós não podemos cair nesse equívoco, Jaqueline, de há um erro de interpretação muito comum, que eu ouço que muitos colegas que eu falo de dizer, se eu indico mais do que um. Veja, nosso compromisso é um compromisso com uma prescrição que não tenha viés, uma prescrição imparcial no sentido do interesse, do conflito de interesse, do conflito comercial. Deve estar claro que a minha prescrição ela está unicamente baseada no objetivo da saúde do indivíduo e da população. Então, quando me perguntam assim, mas doutora Fabiana, qual é a farmácia de manipulação que a senhora me indica? A sua farmácia de manipulação da sua confiança. Mas qual que a senhora usa? Eu uso a minha. Você usa a sua, de sua confiança. Puxa, mas manipulados requerem um cuidado muito grande. Sim, sim. E é por isso que a minha abordagem nutricional é tão importante quando eu falo de alimentos. Porque eu apenas partirei para uma suplementação, por exemplo, se vários itens do checklist forem contemplados. E aí eu vou falar de suplementação. Há uma resistência de não compreender que eu não posso estar vinculado a marcas. Eu não posso. E aí a doutora Rosa pergunta, se o paciente não tiver a farmácia de sua hora, as farmácias são fiscalizadas. Elas são fiscalizadas pela Anvisa. Elas têm obrigação. Eu não devo sugerir. Eu não tenho esse papel comercial. E, inclusive, temos que coibir. Por quê? Porque houve muito mais intrínseco, há anos atrás, há décadas atrás, o ganho de 20%, 30%, 40% pela prescrição. Há um conflito ético vigente, há um conflito de interesse claro. Né? E eu não sou esse profissional que quer estar na zona do conflito. Eu quero ser o nutricionista que está na zona da prescrição. Nós estamos aí com a doutora Samantha Rai nos ouvindo, que é nutricionista, é professora,
trabalha em consultório deve compreender essa situação, assim como todos os nossos colegas. Agora, eu preciso compreender que no meu consultório as orientações devem empoderar o paciente para as escolhas. Então eu vejo alguém dizendo assim, olha, eu postei aquela barrinha porque ela é única. Ela é única por quê? Não, porque ela tem X de proteína. Veja, cuidado com essas perspectivas, porque o paciente ele deve aprender a ler rótulo, mas também a vida não é uma leitura de rótulo. Nós não devemos ler rótulos, nós devemos ler menus. Nós devemos ler o menu que vai ter na minha casa. É diferente eu saber que amanhã eu estou programando fazer lentilha. Né? Então, eu vou programar lentilha e eu quero lentilha com arroz branco e também gostaria muito de comer um bife à rolê e salada. E eu vou estudar alimento, e eu vou falar de alimento, eu vou falar de plano alimentar, eu vou discutir preparação. Agora, o rótulo, ele e as escolhas mas ele precisa ficar autônomo, né? A gente tem que ir de várias coisas. Eu mesma fui pesquisar uma farmácia, eu precisava de uma manipulação do médico, e eu fui cotar. Eu gosto dessa farmácia, tem aquela ali, tem a outra ali. E uma tinha um preço que era assim, 40% mais barato. Aí acende aquela luzinha. Como que ele consegue? Porque as outras duas tinham um preço, uma mais, outra menos, não era exatamente o mesmo, nem esperava eu que fosse. Mas como que ele consegue tão mais barato assim? Então é isso que a gente precisa ensinar para ele. Como é que você escolhe a sua farmácia de manipulação? Assim, pega uma, não é só isso. Pergunta para a farmácia tem que ser vista como um local de saúde. E nessa medida você tem um profissional. Você tem um farmacêutico. E hoje a atenção farmacêutica é pauta internacional. Então, o que eu digo para o meu paciente? Procure o seu farmacêutico de confiança. Procure o profissional de saúde, que tem um compromisso não com a venda, mas com a saúde. Com a saúde, com o melhor para você. E aí não é a farmácia que te atende, é o farmacêutico que te atende. Então, nessa medida, nós precisamos empoderar o paciente, empoderar a população, para que faça esse círculo, né? Que faça esse círculo de bons profissionais a serviço da sua saúde. E, portanto, você não vai lá... Correto, você não vai lá porque é uma grande rede e você não consegue conversar com ninguém. Não é balcão, né? Você entrega papel de um lado, sai vidrinho com cápsula do outro. Quem é o farmacêutico? Por favor, doutor, o senhor pode me esclarecer qual é a diferença desses dois produtos? Mesmo porque há produtos que eu compro, mesmo porque, desculpe, há produtos que eu compro sem prescrição. Sim. E é preciso confiar, né? É preciso ter um profissional atento. E quem é o farmacêutico? Por isso, a cadeia precisa estar fechada. O médico faz o diagnóstico clínico. Eu costumo dizer aos meus alunos, você não pega no consultório uma pessoa e ela diz assim, eu sou diabética, e você anota direto, sem perguntar para ela, você está dizendo que é diabético, você foi diagnosticado. Vai lá, check, né? Sou diabética, check. Pressão. Ele vem com diagnóstico clínico. O nutricionista faz diagnóstico nutricional, mas é preciso ter essa equipe trabalhando. E aí nós vamos ter com o paciente um trabalho também, como dizem, um papel educativo, educação alimentar e nutricional. Há quem negligencia EAN. EAN não é uma cartolina com recortes. EAN é uma estratégia. EAN é educação alimentar e nutricional e tem a importância impactante na vida do paciente e na vida do nutricionista. E permite que nós alcancemos patamares muito diferenciados em pacientes, por exemplo, diabéticos, em pacientes, não só pacientes obesos, que nós estamos... Vai cair, Fabiana. Vamos cair, vamos nos despedir. Vamos